Vamos lá, vou explicar para vocês como é que a gente acha o ângulo de Brewster usando as equações de Fresnel. As equações de Fresnel são equações que relacionam as componentes refletidas e transmitidas dos campos elétricos de um certo feixe de luz que incide na interface entre dois meios, certo? Então vamos lá. Para isso a gente vai precisar conhecer duas equações de Maxwell. Uma dessas equações é a lei de Faraday, a equação de Faraday, e outra dessas equações é a lei de Ampère, que é a equação de Ampère. Essa aqui é a minha equação de Faraday, essa primeira, e ela nos diz o seguinte, que surge uma tensão, né, que é essa integral em caminho fechado do produto do campo elétrico escalar um DL, né, que é um caminho, né, a ser percorrido, é igual à variação temporal do fluxo de campo magnético. Então aqui eu tenho a derivada temporal e o meu fluxo do campo magnético nada menos que a integral desse campo escalar um diferencial de área. Certo? Essa é a lei da indução de Faraday na forma integral. Aqui embaixo a gente tem a lei de Ampère na forma integral. Ela é integral em caminho fechado também, só que agora é do campo magnético produto escalar um certo caminho dl aqui. Ela vai ser igual a μ0, que multiplica a integral da densidade de corrente mais a variação temporal do campo elétrico no integral integrado numa superfície, né? Então a gente tem um dA aqui também. Qual que é a estratégia, a estratégia matemática por trás desse problema? A gente pode fazer um circuito amperiano, né, que a gente está trabalhando com a equação de Ampère, certo? Esse circuito amperiano a gente pode fazer tão estreito, esse C aqui, ele ilustra esse lado desse paralelepípedo, né? A gente pode fazer esse tamanho C ser tão pequeno que a área desse circuito amperiano seja zero. Essa é a minha estratégia matemática. Por quê? Porque se eu fazer essa área tendendo a zero, quando eu integrar aqui esse campo elétrico no caminho fechado e esse campo magnético no caminho fechado, vai dar zero, porque os dois lados dessa equação são integrais em superfície. E como a área tende a zero, logo o resultado tende a ser zero também. Então o que acontece? Vamos olhar aqui para cima, o caminho de circuitação como sendo no sentido horário. Eu tenho um campo aqui e ele vai circuitar no sentido horário. Só que aqui embaixo o meu campo ele está circuitando no sentido anti-horário, né? Então o meu campo elétrico total, que seria a soma da circuitação desses dois campos, né? Eu tenho que achar esse Ezão aqui. Basta eu somar os dois, mas como eles circuitam em caminhos em sentidos opostos, eu vou ter na verdade uma subtração. Então o que me sobra é isso aqui. E1 menos E2 vai ser igual a zero. Então eu acho que E1 é igual a E2. Eu chamei essa equação de equação número 1. E o que a gente acha usando isso, né? O que essa igualdade nos diz? Que que o campo elétrico na interface entre os dois meios é constante. Ou seja, o campo elétrico no meio 1 vai ser igual ao campo elétrico no meio 2. Esse EI vai ser igual a esse ET. O mesmo a gente pode fazer para o campo magnético. Mesma integral em circuito fechado, só que do campo magnético, vai ser igual a μ0 vezes todo esse produto aqui, toda essa integral, que vai dar zero. Usando a mesma lógica, o que a gente acha? B1 sobre μ0 menos B2 sobre μ0 vai ser igual a zero. Resultado, B1 sobre μ0 é igual a B2 sobre μ0. Chamei de equação 2. Então a gente descobre que existe aí, usando esse artifício matemático, né, a gente descobre que há uma conservação dos campos elétricos e também há conservação dos campos magnéticos. Certo? Isso aqui vai ser fundamental para a gente chegar no nosso resultado. Beleza? Agora eu preciso que vocês tentem dar uma olhada nessa ilustração aqui. A gente pode ilustrar uma onda eletromagnética como uma onda plana, né? Esse plano aqui porque
A onda eletromagnética ela é constituída por campos elétricos e magnéticos que são perpendiculares entre si, formando um plano. Então a gente tem aqui uma onda que incide, uma é refletida e a outra é refratada ou transmitida, certo? A gente vai usar um caso onde o campo elétrico ele é paralelo ao meu plano de incidência, né? O meu plano de incidência é esse aqui, YX. Esse plano formado por YX. A gente pode ver aqui pela imagem que esse componente do campo elétrico é paralela a esse plano. Todas essas componentes são paralelas a esse plano. E nesse caso, minhas componentes do campo magnético estão saindo do papel, né? Então elas estão no eixo Z, certo? Então o que a gente vai usar aqui é chamado de conservação das componentes tangenciais, certo? Então vou fazer aqui. A componente tangencial desses campos nada mais vai ser do que o produto desses campos pelo cosseno do ângulo. Então vou ter, por exemplo, EI cosseno θi. Isso aqui é a componente tangencial desse campo que está incidindo no meio, certo? A gente precisa ficar atento ao referencial, certo? Como esse campo aponta para a direita, ele está no sentido positivo do eixo X. Agora, esse campo que está aqui, que é refletido, ele está apontando para a esquerda. Então ele está no sentido contrário do eixo X, né, do nosso referencial. Então, quando eu for somar, tem que pôr um menos aqui. Então vai ser um ER cosseno de θr. Mas a gente sabe que, pela primeira lei da reflexão, que o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido. Então eu já posso fazer o seguinte. Esse θr eu chamo de um θi. Tá, conservação. O que eu estou fazendo? Somando os campos elétricos do meio incidente e eles têm que ser iguais ao campo elétrico do meio transmitido. Então esse é um ET cosseno de θt, certo? Eu esqueci de simbolizar que a gente está tratando do vetor campo elétrico, certo? Tá, continuando. Como os dois estão multiplicados pelo mesmo cosseno, eu vou pôr em evidência. Então o que eu tenho é esse aqui, EI menos ER, EI menos ER vezes cosseno do θi, certo? Isso aqui tem que ser igual a quê? Tem que ser igual ao meu campo elétrico transmitido vezes o cosseno do ângulo de refração, que é esse θt aí, certo? Beleza, agora o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai isolar este carinha aqui, ó, este carinha aqui, certo? Então eu vou isolar ele, eu quero ET, vai transmitido, ele vai ser quem? Ele vai ser meu incidente menos o campo refletido vezes o cosseno do ângulo incidente sobre o cosseno do ângulo transmitido, certo? Eu vou chamar isso aqui de equação 3, né? Que já tinha 1 e a 2. Equação 3, isso aqui vai ser bem importante. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e eu vou substituir a minha equação 3 na minha equação 2. Como é que eu vou fazer isso? Tirar o zoom aqui. Quem é a minha equação 2? É a conservação dos campos magnéticos, né? Para fazer isso, a gente precisa lembrar de uma coisinha aqui. Que coisinha? A gente sabe que E é igual a V vezes B, que é a razão entre o campo elétrico e o campo magnético da velocidade da onda, certo? Então,
sei que meu B pode ser escrito como E sobre V, certo? Fazendo essa substituição aqui, eu vou ter o seguinte. Campo incidente sobre Mi 0 V incidente mais campo refletido sobre Mi 0 V incidente igual ao campo transmitido sobre Mi 0 velocidade onde é transmitido, que é o meio 2, certo? Mas e agora? O que eu vou fazer? Esse ET a gente isolou aqui, né? Então basta substituir. Então reescrevendo. EI mais ER sobre Mi 0 VI, entre parênteses, tem que ser igual ao meu ET. Quem é meu ET? EI menos ER é o ET. EI menos R vezes cosseno de θi. Sobre quem? Sobre. Isso aqui tudo sobre Mi 0 VT cosseno θt. Beleza? Continuando aqui. Tirar um pouco do zoom. Continuando, o que eu posso fazer? É o seguinte. Ó, a gente está trabalhando com a interface entre dois meios dielétricos. São meios isolantes. Então, esse Mi 0 vai ser igual para os dois meios, porque eles são dielétricos, né? Isso aqui é a permeabilidade magnética. O que eu posso fazer é simplesmente cortar os dois, certo? Outra relação que vai ser importante usar é essa bem aqui, ó. A gente sabe que o índice de refração de um meio é dado pela razão entre a velocidade da luz e a velocidade da onda naquele meio, certo? Então a gente sabe que 1 sobre essa velocidade é igual a N sobre C. Então a gente pode fazer essa substituição já. Então eu vou ter NI EI mais R sobre C igual a NT sobre C, que multiplica EI menos R EI menos R cosseno de θi sobre cosseno θt. A gente sabe que se a velocidade da luz é constante também, a gente pode cortar também, certo? Então beleza, o que vai sobrar? Continuando, simplificando, N EI mais ER cosseno de θt. Passa esse cosseno que está aqui embaixo multiplicando. Igual NT EI menos R vezes o cosseno θi, certo? O que eu vou fazer agora é o seguinte, é separar todos os meus termos que tem ER de um lado, que vai ser esse lado da esquerda, e separar todos os componentes que tem EI do lado da direita, certo? Então eu vou ter que R NE cosseno de θi, isso aqui vai passar para o outro lado, mais ER NT
cosseno do meu θt igual ao meu EI NT cosseno de θi menos EI NE cosseno de θt. Certo? Lembrar que são todos vetores. Então a gente tem esse resultado aí. Separando, o que a gente tem é o seguinte: pondo as componentes, as amplitudes em evidência, que ER que multiplica N cosseno θi mais NT cosseno de θt tem que ser igual ao meu EI que multiplica NT cosseno de θi menos NI cosseno θt. Beleza. O que foi que eu expliquei lá no começo? As equações de Fresnel, elas tentam relacionar a amplitude da componente refletida em relação à componente que incidiu, né? E como é que eu vou relacionar isso? Eu vou fazer a razão ER sobre EI. Certo? Razão ER sobre EI eu consigo saber quanto da componente incidente foi refletida. ER sobre EI eu vou chamar de um Rzinho, que vai ser igual ao quê? Vai ser igual a, por parênteses, NT cosseno θi menos NI cosseno θt sobre NT cosseno θt mais NI cosseno de θi. Certo? Então é isso. Bom, aí fazendo aqui, certo? Na verdade eu troquei aqui, né? Então aqui tinha que ser a mesma coisa, né? Então deixa eu pegar a borracha aqui e aqui. Aqui é θi também e aqui também é θt. Fiz essa troquinha, certo? E o que é isso, né? Então ele está me dando a razão entre essa componente que foi refletida e a componente que incidiu. Porém, a gente sabe o seguinte: a gente sabe que a intensidade da minha onda ela é diretamente proporcional ao quadrado do meu campo elétrico. Então, para ter uma melhor aproximação, a gente eleva essa equação aqui de cima, que eu vou chamar de equação 4, né? Vou chamar isso aqui de equação 4. A gente vai elevar ao quadrado. Então, para saber qual foi a intensidade refletida em relação à intensidade incidente, a gente pega isso aqui ao quadrado sobre EI ao quadrado e a gente vai chamar do coeficiente de reflexão R0. Vai ser igual a NT cosseno θi menos NI cosseno de θt sobre NT cosseno θi mais NI cosseno θt.
isso tudo ao quadrado, certo? E o que que acontece? Como a gente vai aplicar isso ao contexto do ângulo de Brewster, né? A gente sabe que essa componente refletida, né, esse coeficiente de reflexão, ele tem que dar zero para um certo ângulo. Para essa equação dar zero para um certo ângulo, todo esse meu numerador aqui tem que ser zero, né? Então, o que acontece? Acontece o seguinte: para aquilo tudo dar zero, eu preciso que nt cosseno de θi menos ni cosseno de θt seja igual a zero. Isso só acontece quando o meu, deixa eu pôr de vermelho aqui, quando o meu cosseno de θi for igual ao meu seno de θt e quando o meu cosseno de θt for igual ao meu seno de θi. Mas por quê? Parece meio confuso, né? Agora eu vou explicar para vocês. Isso aqui só vai dar zero usando essas condições, por quê? Porque aí eu caio na lei de Snell. O que é a lei de Snell? A lei de Snell é o seguinte: a lei de Snell é uma das leis da reflexão. Ela diz o quê? Que nt seno de θt é igual a ni seno de θi. Então a gente cai justamente nessa equação, certo? Então, como que eu faço aqui, né? Eu caí nessa equação e tal. E o que isso significa? Quando que um cosseno de um certo ângulo é igual ao seno de um certo ângulo? Bom, vou fazer de vermelho aqui de novo. A gente sabe que o cosseno de zero é igual a 1. E a gente também sabe que o seno de π sobre 2 também é igual a 1. Então, para o cosseno ser igual ao seno, o que tem que ser satisfeito? Que o θ, no caso a gente está usando o θt mais o θi tem que ser igual a π sobre 2. Vai ser o meu zero mais o π sobre 2. Certo? E substituindo aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir essa relação na minha lei de Snell. Certo? Então vou reescrever a lei de Snell aqui. O que eu vou fazer é escrever novamente a lei de Snell da seguinte forma. Estava na borracha. É o seguinte: ni seno θi é igual a nt seno de θt. Mas que é meu θt? Meu θt ele é π sobre 2 menos meu θi. Então posso fazer o seguinte: π sobre 2 menos θi. O que a gente sabe, fazendo a questão da diferença dos arcos para o seno, é que isso aqui pode ser escrito da seguinte forma: ni seno θi, esse i aqui ficou muito apagado, é igual ao meu nt, isso aqui pode ser escrito como cosseno de θi, certo? Separando as coisas, eu vou ter que nt sobre ni, cofez t, fazer de novo, nt sobre ni é igual a seno de θi sobre o cosseno de θi. Seno sobre cosseno é igual a tangente, que vai ser igual a tangente do meu θi. Esse ângulo, para esse caso especial, ele é chamado de ângulo de Brewster. Então a gente pode chamar de um θb, certo? E como é que eu acho esse ângulo? Seguinte: tangente de θb é igual a nt sobre ni, então
o arco tangente de NT sobre NI é igual ao meu ângulo de Brewster. E é assim que a gente acha essa relação, certo? Usando as equações de Fresnel, que é essa equação bem aqui do coeficiente de reflexão. Espero que tenham gostado.